Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre um tema diferente, que são as LCIs e LCAs, ou seja, investimento de renda fixa. E por que eu vou estar citando isso? Porque houve uma alteração recente do mercado em relação à carência ou vencimento mínimo dessas aplicações que anteriormente eram 9 meses e agora passou para 6 meses, né, ou 184 dias. Então houve essa mudança no prazo mínimo dessas aplicações e a gente vai entender um pouco porque, querendo ou não, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa movimentação de mercado, faz parte das instituições financeiras que a gente investe, e a gente vai entender alguns aspectos legais desses investimentos e como eles influenciam tanto a nossa carteira pessoal para quem investe nesses títulos ou as instituições financeiras que comercializam esses títulos, tá? Então, a gente vai falar sobre o que são LCI e LCA, vamos citar as principais características, abordar um pouquinho sobre os tipos de rentabilidade e tentar entender o quando que vale a pena, fazendo algumas considerações, beleza? Então bora lá iniciar falando o que são as LCIs e LCAs. Então aí o nome é bem fácil de entender, são letras de crédito, letra de crédito imobiliário ou a letra de crédito do agronegócio. E uma característica muito importante dela é que são papéis, títulos emitidos por instituições financeiras, podendo ser bancos ou cooperativas de crédito, por exemplo. Por que é interessante abordar esse tema sobre a emissão por bancos, por emissão por instituições financeiras? Porque existem outros ativos bem parecidos com as LCIs e LCAs, que vocês provavelmente já ouviram falar, que são os CRIs e os CRAs, né? Provavelmente aí você já ouviu falar nesses dois termos, que seria certificado de recebíveis imobiliário e certificado de recebível do agronegócio, que são títulos similares ali em seu funcionamento, também são isentos de imposto de renda, né? Só que a questão é que esse tipo de título aqui, o CRI e o CRA, eles são emitidos por instituições não financeiras, ou no caso por securitizadoras. O que a securitizadora faz? Eu vou falar deles para a gente focar só na LCI e na LCA, a gente já elimina esse assunto. O que a securitizadora faz? Ela pega uma empresa, por exemplo, do agronegócio, que tem recebíveis de seus clientes, ou seja, valores a receber, e ela compra esses direitos dessas empresas do agronegócio, certo? Então ela compra o direito de receber um valor futuro, paga essa empresa à vista, tem um desconto aí, né, que seria os juros que ela está recebendo por essa operação, e aí ela recebe aí ela recebe esse direito. Ela pega esse direito, fraciona ele aí nos CRIs ou no CRA, no caso de uma empresa do agronegócio que está sendo comercializado, vai virar um CRA. Esse CRA é distribuído aos investidores como um papel que também é renda fixa. Então, sempre que a gente estiver falando de dívida de alguém, a gente está falando de renda fixa. E sempre que falar de renda fixa, a gente está falando de um título de dívida, certo? Por exemplo, um CDB que você investe lá na sua instituição financeira, você está acordando, ou a instituição está acordando, que ela te deve aquele valor com os juros que ela vai te pagar, certo? Você coloca esse valor aplicado e ela te deve aqueles juros. A mesma coisa acontece com as debêntures. As empresas emitem essa dívida, você compra essa dívida, recebe uns juros por isso e ela usa o recurso para investir no seu próprio negócio, tá? CRI, CRA, a mesma coisa. LC e LCA não fica de fora, que no caso da LC e LCA são títulos que financiam os setores imobiliário e agronegócio. Então, os bancos eles captam esses recursos de LCI e LCA para aplicar nos negócios imobiliário ou agronegócio. Por que isso acontece? Qual que é a vantagem que isso aqui tem para uma instituição financeira? Vamos supor dois exemplos aqui. Você tem um CDB de 100% do CDI, certo? Então você tem lá um investimento em CDB, que ele rende 100% do CDI, e aí você tem um investimento numa LCA, que rende 90% do CDI. Então aqui em cima deixa eu colocar CDB, com a minha letra feia mesmo, mas não tem problema. Aqui embaixo LCA. Vou abordar esses dois tópicos aqui. Você fala para mim, qual que rende mais? O CDB ele tem uma maior porcentagem de correção pelo CDI, só que esse carinha aqui de cima ele tem o imposto de renda, correto? Então o investidor vai receber 100% do CDI menos o imposto de renda. Enquanto esse carinha aqui de baixo, o LCA, não tem imposto de renda, é isento, tá bom? Então vai fazer um comparativo para entender quem que está ganhando mais nessa operação. Se é o CDB de 100% ou o LCA de 90%.
Para a instituição financeira, olha só que coisa, apesar do investidor pagar o imposto de renda no momento do resgate, o custo da instituição financeira é independente desse imposto de renda. Então, se você tem uma dívida com um CDB de 100% com o banco, ele tem esse custo de 100% do CDI, que hoje é 14,65% ao ano. Na LCA, ele tem um custo de 90%. Então, olha só que interessante, para a instituição financeira, esse custo aqui para ela é menor, porque ela está pagando apenas 90% do CDI para você. Mesmo que no CDB você não tenha acesso ao rendimento total, a instituição está te pagando 100% do CDI. A retenção do imposto já é outro assunto. Então, para a instituição financeira, é mais interessante que você tenha uma LCA com uma alíquota menor, certo? Quanto menos ela pagar, melhor a margem dela, melhor o spread. Às vezes, quem sabe, ela consegue oferecer juros até mais baixos aí para os seus clientes. Só que olha só que coisa, vamos considerar 90% do CDI. Num CDB, existe a tabela regressiva do imposto de renda, que começa com 22,5%, depois de 6 meses vai para 20%, depois de mais 6 meses vai para 17,5% e depois de mais um ano vai para 15%. Então o CDB vai pagar no mínimo 15% de imposto de renda. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 90% numa LCA e devolver o imposto de renda, certo? Ou seja, como seria se eu estivesse equiparando com um CDB para ver o quanto que o CDB teria que ser para compensar na LCA. Então vamos lá, 90% aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, certo? E aí você vai fazer o seguinte cálculo. 1 menos a alíquota do imposto de renda, que seria, por exemplo, 1 menos 15%, que é a alíquota mínima. Você colocaria aqui 1 menos 15% é 0,15, correto? Então, no fim, isso aqui vai ser 0,85. A gente vai pegar 90% do CDI na LCA e vai dividir por 0,85. Então, uma LCA de 90% do CDI, ela tem o mesmo rendimento líquido de um CDB de 105,88% do CDI, certo? Por que esse cálculo? Por que eu não posso só jogar aí 15% em cima da LCA? Porque se eu jogar vai dar uma pequena diferença, então eu tenho que fazer dividido por 1 menos o imposto que eu quero calcular. Então, se eu tenho um CDB de 105,88% do CDI, depois de descontar 15% de imposto, eu vou ter o mesmo rendimento de uma LCA. Então, olha só que interessante. Para o banco, a LCA tem um custo menor nesse caso que eu citei aqui. Para o investidor, ele também tem um rendimento melhor do que se ele tivesse investido em um CDB de 100%. Então, acaba sendo uma operação vantajosa para as duas partes. Mas, é claro, LCA e LCI tem mais coisas que a gente tem que olhar, não é apenas isso. A gente vai falar disso agora, tá? Então, para a pessoa física, o produto é isento do imposto de renda. Pessoa jurídica pode investir em LCA, LCI e LCA? Até pode, mas tem imposto de renda na tabela regressiva, por fim não acaba compensando, né? Melhor ficar no CDB mesmo para pessoa jurídica. Tem garantia da FGC? Tem, tanto para bancos e cooperativas. Cooperativas também têm o seu próprio FGC, que é o FGCOP. Limitado a R$250 mil por CPF ou CNPJ. E também tem um limite máximo de R$1 milhão, tá? Então, você não pode abrir conta em 10 bancos e ter o FGC de 10 bancos. Não, é limitado a R$1 milhão, mas para todos os bancos quebrar ao mesmo tempo, tem que ter um esforço maior, né? Rentabilidade do produto pode ser pós-fixada, pré-fixada ou híbrida, a gente vai abordar isso. E com a nova lei, a carência mínima é de 184 dias. Então, pessoal, olha só, o CMN, que é o nosso Conselho Monetário Nacional, ele reduziu o prazo da carência da LCI e LCA de 9 para 6 meses. Antigamente, no ano passado, antes de fevereiro de 2024, as LCIs e LCAs tinham carência mínima de 90 dias. Depois disso acabou mudando, subiu para 9 meses, então ficou com uma liquidez menor e agora acabou voltando um pouquinho, reduzindo para 6 meses, né? Isso aplica a todo tipo de LCI e LCA? Não, e a gente vai ver mais para frente. Então olha só que interessante, pessoal. Existe a LCA pós-fixada, que ela rende uma porcentagem do CDI. Então vamos entender um pouco isso aqui. Isso aqui é uma dívida atrelada à nossa taxa de juros, tá? O CDI, ele tem um cálculo próprio? Tem, só que ultimamente ele está sendo praticado bem perto da Selic. Então a Selic hoje é 14,75% no dia que eu estou gravando esse vídeo e o CDI é 14,65%, 0,1 menor. Nos últimos anos tem sido isso a diferença aí, tá? Então o CDI é o que está corrigindo essas aplicações. Tem a carência mínima de 6 meses, então se a taxa de juros subir, o seu rendimento vai aumentar junto. E se a taxa de juros subir, eu vou perder dinheiro? Não, o rendimento vai ser menor, tá? Então acompanha a oscilação dessa taxa de juros. E eu sempre acho interessante citar
Que às vezes a gente vê, por exemplo, vou citar um cenário aqui, tá? Vamos pegar aqui, essa aqui é a nossa taxa de juros, tá? Vou citar esse cenário aqui, essa é a nossa taxa de juros. E em amarelo eu vou colocar a nossa inflação, tá? Só pra gente entender um pouquinho aqui. Vamos fazer assim, ó. Só pra ficar claro. E aqui, vamos supor, em rosa, a gente tem, vamos supor, uma Selic a 14%, tá? Nesse pico aqui, nesse ponto. E mais pra frente, a gente tem aqui nesse ponto uma Selic a 12%, vamos supor, certo? Já a inflação, nesse ponto aqui, a gente tem 12%. E aqui a inflação a gente tem 5%. Esse aqui vai ser o meu cenário para dar exemplo. Você vai pensar o seguinte, olha só, se eu fizer um investimento aqui, nessa época aqui que eu tinha um papel atrelado à taxa de juros, estava rendendo 14% ao ano, eu estava ganhando mais do que o investimento que eu tenho agora, que está 12% ao ano, né? Esse é o primeiro cenário que você pode tentar enxergar, o que alguns investidores que estão começando olham. Assim, nossa, aqui eu estava ganhando mais de 1% ao mês, aqui eu estou ganhando menos de 1% ao mês, então eu estava ganhando mais naquela época. E na verdade não. Quando o investidor faz esse cálculo, ele está considerando um retorno chamado retorno nominal, que é o quanto nominalmente o papel rende. Porque ele não está considerando, nesse caso, o papel da inflação, que está reduzindo o seu poder de compra. Então, nesse caso aqui, nesse cenário, o investidor, de uma forma bem grossa, ele estava ganhando 14%, só que o seu poder de compra estava reduzindo em mais ou menos 12% ao ano. Então, no fim, quanto que esse cara estava ganhando? Algo perto de 2% de forma real. Esse era o retorno real dele. Agora, vamos supor, nesse cenário aqui, onde ele está ganhando 12% e a inflação é 5%. De forma real, ele está ganhando mais ou menos 7%, certo? Então perceba que em alguns cenários, mesmo com a taxa de juros menor, e às vezes nem sempre batendo 1% ao mês, que é muito citado aí fora, o investidor ele pode estar ganhando mais porque os preços estão evoluindo numa proporção muito menor. Então quando você vai investir no papel, eu acho que essa análise é muito importante de você fazer, tá? Entender como a movimentação de preços, até porque quem vai se lembrar aí, a gente teve um cenário de hiperinflação, a gente tinha uma inflação estrondosa ao ano, né? Os preços aumentavam no mesmo dia de forma descontrolada, e aí a gente precisava ter rendimentos aí que na virada do dia, sei lá, rendia muitos porcentos também, né? Eu não vou citar valores certinho aqui para não errar, mas também que tinha que render muito, porque não compensava a evolução dos preços. Então, o rendimento real é algo que deve ser considerado, tá? Aí você pode até questionar a questão da taxa de juros, se é certa, se não tá, se o IPCA é verídico, se não é. Muitas pessoas indicam fazer uma inflação pessoal, entre aspas, ver o que consome ali, ver a evolução de preços para calcular sua própria inflação, mas no papel é isso aqui. A gente fala da taxa de juros e da inflação, a diferença é o retorno real do investidor. É lógico que não é calculado dessa forma, 12 menos 5. Mas só para ter um aproximado aí, é mais ou menos isso, tá bom? Voltando aqui para o assunto da LCI e da LCA, a gente também tem os títulos pré-fixados, que também tem carência de 6 meses, carência mínima de 6 meses. E nesse caso aqui você já conhece o quanto você vai ganhar no final, tá? É feito por um método de desconto, então, por exemplo, 10% ao ano. Você já sabe o quanto que você vai terminar, certo? Você já pode fazer isso no papel. Lá daqui a 2, 3 anos, que for o vencimento do papel, você já sabe o quanto que vai ser. Esse é o segundo caso. E o último caso é um título híbrido. E aqui que vem a diferença em questão à carência mínima. Se for uma LCI que você estiver investindo, é apenas 36 meses... Apenas não, né? É 36 meses, 3 anos de carência para o investimento numa LCI que tem... atrelado ao índice de preços, tá? Atrelado aos índices de preços, por exemplo, ele vai ter uma carência maior. A LCA, ela também se atrelada a índices de preços, aqui eu estou usando como exemplo o IPCA, ela tem uma carência mínima de 12 meses, um pouquinho menor que a LCI. Então tem diferença, se você investir em algo atrelado a CDI, é 6 meses, se tiver atrelado a um índice de preços, é mais tempo, e isso também tem que ser levado em consideração. E aqui a gente pode ter uma pergunta comum, que é, o que vale mais a pena? Vale mais a pena investir em LCI, LCA, CDB, Tesouro Selic? O que faz mais sentido investir? E tudo depende do momento do investidor e do perfil do investidor. Então eu trouxe aqui um gráfico assim de comparação, né? A LCI e a LCA, por exemplo, não possui imposto de renda, é algo a se levar em consideração.
CDB e Tesouro Selic, CDB aqui eu estou incluindo o RDC também das cooperativas, possui imposto de renda, possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito, possui a LCI, LCA e o CDB. O Tesouro Selic, ou qualquer outro tesouro, não tem. Por quê? Porque quem emite esse papel é o Tesouro Nacional, ou seja, o próprio governo, vamos falar assim. E o governo, ele tem o seu risco soberano, certo? Ele é o emissor do papel moeda. Então, se ele precisar pagar um título, ele vai emitir mais moeda. Isso gera outros problemas? Pode gerar outros problemas, mas de uma forma geral ele vai acabar arcando o que foi prometido porque ele tem esse poder. Então ele não necessita do fundo garantidor. Lembrando que fundo garantidor de crédito são apenas para instituições financeiras e papéis de renda fixa, tá? Então fundo de investimento não está incluso nessa brincadeira aqui. A poupança está incluso, tá? A poupança está incluso, mas fundo de investimento não. LCI, LCA e CDBs estão inclusos, tá? Questão de liquidez. Tesouro Selic e CDB possuem alta liquidez, se não for contratado com nenhum tipo de carência, né? Lógico, né? Mas o Tesouro Selic, no caso, ele possui alta liquidez e um CDB pode ter liquidez diária. Então, em muitos casos, em alguns casos, ele tem uma liquidez alta e o Tesouro Selic, em particular, também tem uma liquidez bem alta. Já a LCI e LCA, ela pode ter uma liquidez média ou baixa, conforme a gente citou. No mínimo 6 meses, mas dependendo do caso, ele pode ter 3 anos de carência. Então depende do papel que você está investindo, mas tem uma liquidez menor do que o Tesouro Selic, do que algum CDB, porque ele não pode ter, numa questão de uma nova emissão, se você for na sua instituição financeira, ele não pode ter ali a liquidez diária, ele tem 6 meses, tá? Existe o mercado secundário, mas é outro caso que eu não vou estar abordando agora. Em geral, ele tem essa característica de ter uma liquidez um pouquinho mais baixa. Há algumas considerações para o investidor fazer e também para quem está vendo o vídeo fazer escolha bancos confiáveis, instituições financeiras confiáveis para investir o seu dinheiro, certo? Tem fundo garantidor? Tem, mas para que essa burocracia? E se o fundo demorar aí 15, 20 dias para pagar num caso de acontecer alguma coisa trágica com a instituição financeira e você precisar do recurso no outro dia? Pode acontecer, mas não precisa correr o risco em muitos casos, certo? É claro, cabe do investidor. Às vezes o investidor quer correr mais risco, tudo bem, é um caso particular. E como que você pode escolher bancos confiáveis? Toda instituição financeira, ela possui e outras empresas, ela possui uma classificação de risco, tá? Por algumas companhias que avaliam esses riscos. Por exemplo, a Moody's. A Moody's é uma empresa que avalia risco. Então você vai ver lá AAA, AB, B, BB, tem várias classificações ali. Quanto mais perto do AAA, melhor, né? Mas ela, dependendo o sistema, normalmente o A é o melhor. E aí ela vai reduzindo, pode ser C, às vezes B já deixa alguém preocupado. Normalmente o pessoal vai para a instituição A, mas pode também investir em qualquer tipo de instituição. Apenas entenda o risco do que você está fazendo. E aí você compara com o retorno. Pera aí, eu posso investir numa instituição que me paga, sei lá, 95% do CDI e essa instituição é AA. Uma outra instituição me paga 95% do CDI e ela é B. Por que eu vou investir numa B se eu posso investir numa A que paga a mesma coisa? Isso é um cálculo que a gente pode pôr no papel também, tá? Algumas considerações. Compare taxas e prazos e, já aproveitando outro ponto, veja se a carência encaixa no seu planejamento. Se você vai investir num papel que tem a carência de 6 meses e você precisa do recurso de 2 meses, não faz sentido nenhum você investir nesse papel. Vai para outra alternativa. E compare taxas e prazos, né? Às vezes você encontra papéis com rendimentos similares, com prazos mais curtos de carência para você movimentar mais à vontade e aí poder eventualmente resgatar, reinvestir, negociar outras taxas. Tá, então são considerações a fazer. E uma outra consideração é: entenda os movimentos da taxa de juros. E agora eu vou para a internet para mostrar para vocês duas coisinhas. Primeira coisa é: o Banco Central ele tem aí como papel controlar a inflação, né? Ele tem uma meta de inflação que hoje é 3%, margem de tolerância de 1,5 pontos percentuais, tanto para cima quanto para baixo. E ele que estipula esses cortes ou aumento da taxa de juros, tá? É feita uma reunião a cada 45 dias e aí eles divulgam a alteração na taxa de juros. Então é importante entender que esse movimento é realizado pelo Banco Central, existe uma equipe chamada Copom que faz essa decisão e ela pode aumentar ou diminuir a taxa de juros ou até mesmo manter a taxa de juros. Então é interessante você olhar, acompanhar as matérias, quem tem interesse em renda fixa, quer ver o movimento da taxa de juros. Interessante acompanhar as matérias, ver o que foi escrito. Existe a carta lá no Banco Central, você pode abrir as cartas da reunião para ver qual foi a decisão, por que essa decisão foi tomada e muitas vezes eles dão uma direção do que vai acontecer no futuro, certo? Então esse é um caso, acompanhar esses movimentos. E um outro caso
é aqui, ó. No site da Anbima, por exemplo, a gente pode ver a curva de juros, que é basicamente aí, entre aspas, o que está sendo negociado sobre a taxa de juros futura, né? Então olha só o que a gente tem aqui. A gente tem dias úteis, a gente vem aqui em ETTJ pré, isso aqui é utilizado para definir o preço também do tesouro pré-fixado no seu determinado período. Então se você entrar aqui e for no tesouro, você vai ver que são muito parecidos os valores, né? Então quando a gente fala 252 aqui, a gente está falando de um ano. Então para um ano, a gente tem, por exemplo, a taxa de juros, a curva de juros, a 14,58% ao ano, menor do que o patamar atual. Será que então isso significa uma queda da taxa de juros? Estão esperando por uma queda? Esse é um caso. Então entra no site da Anbima, dá uma olhada, você vai ver aqui até a estrutura termo da taxa de juros da inflação, vai ver a inflação implícita, tem vários pontos muito interessantes. Só entrar aqui na parte de informar, curvas, e aí você já cai nessa telinha aqui que eu estou mostrando para vocês. E um outro ponto que pode interessar é o DI futuro, que aí sim é o quanto o mercado está negociando taxa de juros futuras, né? DI. DI aí é o depósito interfinanceiro. Caso eu digitei aí DI 1F26, que seria o F significa janeiro, 26 é 2026. Então, para janeiro de 2026, o mercado está negociando a taxa de juros a 14,83, maior do que o patamar atual. Pouca coisa, 0,2 aí praticamente, mas o mercado está é o que o mercado está esperando aí da taxa de juros, negociando ela. Não significa que é o que vai acontecer, porque pode acontecer oscilações. Vai que é cortado aí a taxa de juros na próxima reunião, acaba sendo uma queda aí no DI futuro. Tudo isso pode acontecer, algum movimento de mercado, mas são ferramentas que vão te auxiliar na sua tomada de decisão. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, mostra aí para quem tem curiosidade sobre como é que funciona a taxa de juros, tá bom? É isso. Deixa um comentário se você já investiu em LCI, LCA, se você tem na sua carteira, se você gosta de investir em renda fixa. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau.